Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor, para participarmos da Santa Missa, para a celebração da nossa vida, da nossa fé. Sem o domingo, sem a Eucaristia, não podemos viver. Esse domingo é um domingo especial, porque após a missa teremos batizados, um momento de graça e bênção para as crianças e para os familiares e amigos dessas crianças. Então, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, como sempre, nos ilumina, sempre traz um conteúdo para a nossa vida prática. Parece que a palavra de Deus foi escrita hoje, ela é sempre atual. E vejam, comecemos pela segunda leitura. Precisamos entender bem o que São Paulo quer nos dizer quando ele nos chama a vivermos segundo o Espírito. Esse é o convite de Paulo para nós: viver segundo o Espírito de Cristo que habita em nós. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, já habita em nós. E o convite é que possamos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida, produza os frutos desejados por Deus, porque mesmo habitando em nós, se nós não permitirmos, o Espírito Santo não faz violência. Deus respeita a nossa liberdade. Então precisamos ser permeáveis, dóceis à ação do Espírito Santo que habita em nós. E o que significa viver segundo a carne? Uma interpretação muito simples, alguns sempre reduzem esse texto à questão da sexualidade. Isso é muito pouco, né? Viver segundo a carne é muito mais, né, profundo do que isso. Viver segundo a carne significa aquela pessoa que não se deixou tocar por Cristo, que ainda não foi atingida por Cristo, que ainda não foi envolvida por Cristo. Não porque Cristo não quer, porque a pessoa não permitiu. Viver segundo a carne é viver apenas segundo os seus interesses, segundo os nossos impulsos egoístas. Geralmente os nossos desejos são egoístas, não estão relacionados ao bem comum. Então viver segundo a carne é isso. Aquela pessoa que ainda não foi tocada por Cristo, que reduz sua vida apenas à matéria, ao tempo presente, aos desejos e impulsos da vida, e deixa de lado Deus, deixa de lado a ação do Espírito Santo que habita em nós. É lógico, queridos irmãos e irmãs, todo ser humano é uma ambivalência. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, como ouvimos na segunda leitura, mas temos também os nossos impulsos, desejos, vontades que nem sempre estão de acordo com o Espírito Santo que está em nós. Então, viver é uma luta diária. Paulo nos convida a fazer com que o Espírito Santo prevaleça, fazer com que a vontade de Deus prevaleça e consiga equilibrar os nossos impulsos, que às vezes estão em conflitos dentro de nós. Não eliminar, porque se eliminarmos os nossos impulsos, a nossa carne, os nossos desejos, deixamos de ser humanos, viramos máquina, qualquer outra coisa. Então o convite é permitir que o Espírito Santo oriente a nossa vida, e orientando a nossa vida nós vamos também orientando a nossa carne, os nossos desejos, né? De tal modo que vamos ter uma vida equilibrada. É isso, né? Vejam que isso é muito mais profundo do que reduzir um texto a um tema apenas, né? Então peçamos ao Senhor a graça de vivermos segundo o Espírito, sem renunciar à nossa carne, ao nosso corpo. É lógico que isso é possível, mas com que o Espírito Santo prevaleça sobre os nossos impulsos e desejos egoístas e que não estão em conformidade com o projeto de Deus. A primeira leitura é muito interessante. Vejam, o profeta Zacarias já anuncia que o nosso rei que é Jesus Cristo, ele vem com humildade,
Ele salva, Ele é justo e vem montado num jumento. Esse é o anúncio do profeta. Isso tudo aconteceu com Jesus. Jesus veio como Salvador, como homem humilde, justo e montado no jumento também. Entrou em Jerusalém assim. Não veio montado num cavalo, porque o cavalo era símbolo do poder, da guerra. Jesus veio para nos trazer a paz. Isso a primeira leitura diz: o vosso rei virá montado num jumento para trazer a paz. Então o poder de Jesus não é a força do cavalo, não é a força humana ou a força da arma. O poder de Jesus é a força do amor e do serviço. Esse é o poder de Deus. É assim que Jesus age. Isso já foi anunciado no Antigo Testamento e se cumpriu plenamente na pessoa de Jesus. Então tudo aquilo que foi anunciado, foi prometido, se realiza na pessoa de Jesus. E aí então nós já passamos para o Evangelho. Veja, é um texto belíssimo esse, que nós usamos também na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que celebramos faz 2 semanas. Então esse texto parece que foi escrito ontem, hoje. Então o que Jesus disse é muito atual. Primeiramente Jesus diz assim: Ele louva ao Pai, eu te louvo ao Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então o que Jesus quer dizer? Ou nós nos tornamos pequenos e humildes, ou nós não vamos entender as coisas de Deus. Não basta ser sábio, ser entendido, sem ter humildade, sem se tornar pequeno. Aliás, as pessoas mais inteligentes são as pessoas mais humildes. Humildade e inteligência caminham juntos. Não há inteligência verdadeira sem humildade. Não há. Vocês sabem disso. Inteligência sem humildade é presunção, é arrogância, é orgulho, é vaidade pura. E não serve para nada. Uma vez, uma pessoa disse: aquela pessoa tem uma mãe que disse para o filho, né? Olha, sua inteligência é inútil. Falou isso para o filho. O que você faz com a sua inteligência? Inútil. Está faltando conteúdo, está faltando humildade. Senão não serve. Então vejam, Jesus já falou isso há mais de 2000 anos e ainda nós não entendemos. Tem gente que acha que sabe tudo, que pode tudo, que compreende tudo e tira Deus da jogada, tira Deus da vida. Jamais vai entender as coisas de Deus, jamais vai ter uma inteligência profunda, uma sabedoria verdadeira, um entendimento da vida. E vocês sabem, eu sei, todos nós sabemos, que são as pessoas que se fazem pequenas e humildes, que têm uma sabedoria verdadeira e nos ensinam muito. Ou a gente se torna permeável, humilde, para compreender as coisas de Deus, ou a nossa arrogância vai nos manter na nossa ignorância, embora pensemos que sabemos tudo, sabemos nada. E às vezes aquele que é considerado ignorante, aquele sabe e tem uma sabedoria que brotou da fé, e conhece as coisas de Deus e o mistério da vida. Então vejam, se queremos compreender as coisas de Deus, devemos nos tornar humildes, pequenos, nesse sentido. Aí sim, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, a nossa compreensão, aí sim, a nossa razão será fecunda, será produtiva. Depois Jesus diz mais ainda, né? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, queridos irmãos e irmãs, viveu e praticou essas 2 virtudes, mansidão e humildade. Então Jesus hoje quer nos ensinar a mansidão e a humildade. Aprendam de mim. Só quem se faz pequeno e humilde é capaz
de se tornar discípulo, ou seja, estudante, aprendiz. Meus queridos irmãos e irmãs, até o último instante da vida, nós somos aprendizes. Ninguém pode dizer que já sabe tudo. Por isso Jesus diz: aprendam de mim. Veja, aprendam de mim. Eu estou aqui para ensinar duas virtudes: mansidão e humildade. E Jesus viveu isso até o fim. E são duas virtudes, queridos irmãos e irmãs, atuais. Vejam a mansidão. Hoje está todo mundo assim, agressivo, muita gente agressiva. Qualquer coisa é suficiente para um gesto agressivo, né? Então falta mansidão hoje. Agressão no trânsito, agressão nos relacionamentos, enfim, né? Falta mansidão, falta serenidade, falta paciência, né? Então a mansidão hoje é uma virtude atual, e nós precisamos pedir a Jesus um coração manso. Depois, uma outra virtude, a humildade. Na era da técnica, na era do conhecimento, nós corremos o risco de perdermos a nossa humildade. Achamos que podemos tudo, que a ciência pode tudo, que a medicina pode tudo, que a razão pode tudo. Não pode, não. Todo conhecimento é limitado. Tudo é limitado. Quem pode tudo é Deus. Ele pode. Então nós precisamos ter essa humildade. A palavra humildade vem de humus, de terra. E é a terra que é fecunda. A semente cresce na terra. Sem terra não há fruto. Ou sem água, né? Você pode cultivar também na água. Então a humildade, ela é fundamental. A humildade é aquilo que torna a nossa vida fecunda. E humildade não significa ser tonto, ser pisado pelos outros. Ser manso também não significa ser tonto, ser explorado pelos outros. Nada disso. Nós precisamos ser mansos e humildes. Mansidão e humildade. É isso que Jesus nos propõe hoje. Isso significa viver segundo o Espírito. Isso significa imitar Jesus, que foi manso e humilde. Mas Jesus também, no momento que precisava ser severo, ele foi severo. No momento que precisava ser duro, ele foi duro, não foi? Então a gente pode falar: mas Jesus foi tão manso, mas está sendo tão duro aqui nesse ponto, naquele. Mas por que Jesus foi severo e foi duro? Porque ele queria a salvação das pessoas. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, como nós ouvimos na primeira leitura. E às vezes, para salvar, é necessário ser duro, para ver se a pessoa cai em si. Então vejam, mansidão e humildade. E essas duas virtudes não dispensam também a firmeza, a fortaleza e a coragem de dizer o que deve ser dito. E por fim, queridos irmãos e irmãs, mais um tema que aparece: venham a mim, vocês todos que estão cansados e abatidos, e eu darei a vocês descanso. Quando Jesus escreveu isso, melhor, falou isso, que depois foi registrado por Mateus, quando Jesus falou isso, gente, não existia essa palavra que a gente usa tanto. Estresse existia? Não. O mundo não era estressante como o nosso. Não tinha internet, celular, que você tinha que dar resposta imediata. Tanto é que Jesus chegou 4 dias depois da morte do Lázaro. Hoje nós queremos tudo para ontem ou para agora, para amanhã ou para depois, não pode. Então as demandas de hoje são infinitamente maiores do que as demandas no tempo de Jesus. E Jesus, já no seu tempo, que não era tão agitado como o nosso, não era tão estressante como o nosso, já falou: venham a mim vocês que estão cansados e abatidos, e eu posso dar a vocês o descanso. Ou seja, todos nós aqui nessa igreja, todos, tenho certeza que todos nós estamos cansados, com alguma preocupação, ou com várias preocupações, estamos abatidos por conta das exigências da vida, das novas demandas, das preocupações, do estresse, mas nós precisamos encontrar um momento para descansar em Jesus.
É só em Jesus que nós podemos descansar e renovar as nossas forças para enfrentarmos a vida estressante. Gente, a vida é luta. Há um filósofo que diz que a vida é dor. Eu prefiro ser mais otimista. A vida é luta. A vida é batalha diária. Não é só dor. Mas nós precisamos da fé, do descanso em Cristo, para podermos lidar bem com as situações da vida. Caso contrário, seremos sufocados pela vida. A vida sufoca. Então Jesus está chamando a nossa atenção. Olha, parece que foi hoje que ele escreveu. Encontrem tempo para descansar, para rezar. Caso contrário, vocês serão sufocados pela própria vida. E a gente sabe disso. E quem é que está aqui hoje sem um fardo, sem um peso, sem uma preocupação? E Jesus diz que vai nos dar um descanso. Ele diz que o peso dele é leve, o jugo é suave. Então em Cristo nós encontramos a serenidade, a mansidão, a humildade para lidar bem com a nossa vida e com as situações que aparecem. E para terminar, se nós que aqui estamos, certamente estamos cansados e com vários fardos, tem muita gente com fardos mais pesados do que os nossos. Então, na medida do possível, cabe a nós ajudar as pessoas a lidar bem com esses fardos e, na medida do possível, aliviar o peso, dos fardos das pessoas. Eliminar é impossível, gente. Não tem vida sem fardo, sem peso. Mas se a gente pode diminuir um pouco o peso, isso é bom, tanto para nós quanto para os outros. Então pensamos, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, primeiramente a graça de vivermos a virtude da mansidão e a virtude da humildade nas nossas relações. Será que na relação familiar, na relação marido e esposa, pais e filhos, na relação de trabalho, será que na relação na comunidade, na sociedade, nós somos mansos e humildes? Será? Aí cada um se posiciona. E se não é, peça ao Senhor a graça de ser manso e humilde nas relações. E vamos pôr no altar do Senhor, no coração de Jesus, vamos pôr no coração de Jesus os nossos fardos, o nosso cansaço, o nosso abatimento, mas não só o nosso, também da humanidade toda, daqueles que mais sofrem. E um ajudando o outro, a vida se torna mais leve, mais agradável. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.